Lição 6 Fases de um jogo, planejamento e seu oponente. Parte 1. As 3 fases de um jogo de xadrez. Conceitos. Uma introdução básica e descrição das 3 fases de um jogo de xadrez. Abertura, meio jogo e final. Fase 1. O início de cada jogo de xadrez é chamado de abertura. O estágio de abertura do jogo começa com o lance 1. A abertura é o início de uma partida de xadrez, desde o momento em que é jogada a primeira jogada, até que todas as peças sejam desenvolvidas e os jogadores comecem a criar e escolher seus planos de meio jogo, ver fase 2. Embora nos aprofundemos nas ideias e estratégias de desenvolvimento na lição 8, aqui oferecemos uma definição básica da palavra desenvolvimento em relação ao xadrez. O ato de trazer as peças de suas posições iniciais. Fase 1 Continuação. As torres estão conectadas, o rei está seguro, a abertura concluída com transição da abertura para o meio jogo concluída. Desenvolver as peças e encontrar segurança a longo prazo para o rei podem ser tratadas como as 2 tarefas mais importantes da primeira fase de um jogo de xadrez. Descobrimos que essas 2 tarefas estão concluídas quando as torres são conectadas por uma linha direta de quadrados desocupados. Em nosso segundo diagrama, vemos um exemplo simples de onde a conclusão da abertura e o início do meio-jogo podem ser encontrados. Na posição de exemplo, todas as peças brancas e pretas foram desenvolvidas. Agora é hora de cada jogador começar a fase 2. Símbolo de Copyright, Cheskid com página 1 de 12. Lição 6. Fase 2. A batalha principal para cada jogo de xadrez acontece no meio do jogo. Um famoso middle game. 01 Grigori Smyslov, Kiev 1959. O meio-jogo começa quando os jogadores sacam todas as suas peças e agora buscam planos de ataque aos peões e peças do adversário, bem como a defesa de seu próprio exército. Na lição 5, você aprendeu os fundamentos de ataque, defesa, dogji, piles e contagem, e esse conhecimento é mais útil no middle game. Embora você aprenda mais sobre táticas nas lições 9 e 12, aqui simplesmente destacamos que o melhor tipo de tática ou plano de ataque para suas peças é contra o rei inimigo. Muitos grandes campeões de xadrez ganharam partidas iniciando um ataque de checkmate, que significa usar suas peças contra o rei na esperança de conseguir o checkmate. Continuação da fase 2. No meio-jogo, coordene as peças para ataque e defesa com um forte jogo de ataque. O meio-jogo pode terminar em checkmate. No famoso jogo mostrado à esquerda, Smyslov usou sua dama e seu bispo ao longo da diagonal H1 a 8 para atacar o rei branco. O último movimento das pretas, 39 H7 H5, ameaçou o checkmate com peão para H4, uma ameaça imparável, e o grão-mestre Grigoric renunciou. Este exemplo foi projetado para mostrar que, com boas táticas, um forte ataque de checkmate pode realmente transformar o meio do jogo no final do jogo. O jogo de peões ou xadrez posicional também é uma parte importante, embora mais avançada, do meio-jogo. Consulte as lições 17 e 18, pelo menos algumas outras peças foram negociadas. Fase 3. O estágio final de um jogo de xadrez é o fim do jogo com o fim do jogo. Todos os jogos devem chegar ao fim. Se o jogo não terminar com um ataque de checkmate, táticas e planejamento posicional podem ser usados no meio-jogo para ganhar material, peças inimigas. Essa vantagem material pode então ser usada para vencer no endgame ganhando ainda mais material ou avançando e promovendo um peão. Consulte a lição 14 para obter mais informações sobre os peões passados. Com as damas trocadas, geralmente não é possível iniciar um ataque de acasalamento no endgame. Em nosso exemplo, esquerda, o preto está ganhando avançando um de seus peões passados. Ambos os peões H5 e B4 têm caminhos livres para promover na primeira fileira. As brancas não podem parar os dois e acabarão perdendo. Símbolo de Copyright, Cheskid com página 2 de 12. Lição 6 Fases de um jogo, planejamento e seu oponente parte 2. Aprendendo o básico de planejamento no xadrez. Conceitos. Os 3 grandes. Cheques, captures e quem ataques. Qual deve ser o seu processo de pensamento? Os fundamentos do desenvolvimento de um plano no xadrez. Antes de fazer uma jogada, um jogador de xadrez deve. Antes da jogada um jogador deve estar pronto para pensar.
Através das primeiras 5 lições deste currículo, você aprendeu como as peças se movem, o objetivo principal, o cheque-mate básico e, esperançosamente, capturou o conhecimento fundamental necessário para jogar nas diferentes fases de um jogo. Basicamente, agora você conhece as facetas técnicas mais importantes do xadrez. Vamos agora nos aventurar em alguns dos aspectos práticos críticos do jogo. O xadrez é um jogo de causa e efeito, o que significa essencialmente que suas escolhas e cada movimento que você fizer terão consequências. Aprender a pensar antes de se mover é extremamente importante. Nas partes 2 e 3 da lição 6, priorizaremos o que você deve pensar em termos de seus próprios planos e movimentos, bem como os de seu oponente, antes de fazer um movimento. Sua prioridade número 1 é procurar cheques. Você vê todos os cheques? Existem 11. Os movimentos mais importantes a serem considerados são aqueles que atacam o rei inimigo. Embora nem todos os cheques sejam bons, você deve estar ciente de todas as maneiras possíveis de dar cheques. Porque perder a chance de dar o cheque também é perder a chance de dar o cheque-mate. Em nossa posição de exemplo, existem 11 maneiras para o branco dar cheque no rei preto, porém apenas uma é o cheque-mate. Ver um cheque e mover imediatamente, sem considerar todas as suas possibilidades, seria tolice. Boas coisas acontecem para aqueles que consideram tantos movimentos quanto podem. Um DF5 é cheque-mate, enquanto nenhum outro cheque faz o trabalho. Símbolo de Copyright, Xkid com página 3 de 12. Lição 6. Antes de fazer um movimento, sua prioridade número 2 é procurar por capturas. A última jogada das pretas foi CXD5 foi um grande erro. Embora nenhuma captura sem cheque tenha levado ao cheque-mate, considerar cada captura é igualmente importante. Fora do cheque-mate, a vantagem mais concreta que um jogador pode ter é material. Você aprendeu a contar os atacantes e defensores em cada pilha de cachorros e, conforme for melhorando, aprenderá que nenhuma captura deve ser negligenciada. Nosso diagrama de exemplo é um exemplo perfeito da necessidade de considerar todas as formas possíveis de captura. O lance 1 de XD5 ganha uma peça nesta posição, apesar de parecer perder a dama para um bispo. Depois, 1 BXD5 2 C7 RH83 CG6 H ORF XG6 4 BXD8 TXD8 5 ESD 5. As brancas ganharam uma peça antes de fazer um movimento. Sua prioridade N3 é procurar ataques de rainha. Q2 XA4 também não foi possível devido a 3B8. Mais um espetinho vencedor. Conhecer todas as verificações e capturas possíveis para o seu exército é de longe a coisa mais importante a se pensar, mas como a rainha é a peça mais poderosa, considerar todas as formas possíveis de atacá-la também é crítico. Aqui o branco tem duas maneiras de atacar a dama preta em G8. Embora um BF7 e um TA8 pareçam igualmente ruins, ambos devem ser considerados. Enquanto ambos são pensados, de repente vemos que o preto não pode capturar a torre em A8 devido a 2 BF3, espetando, veja a lição 10, o rei e a rainha. Depois, 1 da 2 2 XA4 novamente o branco ataca a dama e força 2 DG8 3 TA8 DH7 4 BG6. DXG6 e 5 TA6, aplicando um espeto mortal que vence o jogo. Encontrando um plano, o que fazer? Se não houver cheques, capturas ou ataques de rainha, tanto o branco quanto o preto têm movimentos de planejamento úteis para jogar. Embora cheques, capturas e ataques de dama possam ser os movimentos mais críticos a serem observados, nem todas as posições oferecem uma boa maneira de jogar um desses movimentos. Há muitas outras coisas em que pensar e maneiras de melhorar sua posição, se for esse o caso. Aqui branco e preto podem fazer movimentos de desenvolvimento úteis. B3 ou D2 trazem o bispo para fora e 0-0 daria segurança ao rei. Para as pretas, C7 e TD8 desenvolveriam peças. Sempre que não existir uma verificação útil, captura ou ataque da rainha, procure maneiras de ativar suas peças, controlar o centro ou fazer um plano que ameace uma boa verificação, captura ou ataque da rainha. Símbolo de Copyright, Xkid com página 4 de 12. Lição 6 Fases de um jogo, planejamento e seu oponente. Parte 3. Por que meu oponente se mudou para lá? Conceitos.
Os 3 grandes cheques, captures e quem ataques, para o outro cara. Reconhecer e parar as ameaças do seu oponente, impedindo o plano do seu oponente, depois que seu oponente faz um movimento. Por que esse movimento? Porque o branco jogou 3bc4. Como aprendemos na parte 2, os movimentos mais importantes e poderosos no xadrez são cheques, capturas e ataques de dama. Então, certamente, estar ciente dos possíveis cheques, capturas e ataques de damas do nosso oponente faria sentido. Talvez a única razão pela qual um jogador de xadrez, de qualquer nível, perca uma partida seja a falha em perguntar e responder a uma pergunta crucial. Por que meu oponente se moveu para lá e o que ele está tentando fazer comigo? Nos diagramas da lição 6 parte 3, criamos pequenos quebra-cabeças para serem resolvidos da perspectiva das pretas. Eles são projetados para jogadores iniciantes aprenderem a parar as ameaças de seus oponentes. No exemplo 1, o preto deve parar 4dxf7. 3g6 seguido por 4cf6 é o melhor. Antes de fazer um movimento, procure os cheques do seu oponente. As pretas podem capturar com segurança o peão e4 indefeso. Procure cheques. Construir o hábito essencial de pensar sobre o que seu oponente faria em seguida, começando com cada cheque, captura e ataque de dama, é o que planejamos alcançar nesta lição. A posição diagramada ocorre após os lances 1 e 4 C5 2 NF3 D6 3 C3 NF6 4 B2 da defesa siciliana. Este truque comum pegou muitos jogadores de peão agarrando que não pensam no próximo movimento de seu oponente desprevenidos. O lance 4 C4 deixa cair uma peça após 5 dá 4, bifurcando. Consulte a lição 9 para obter mais informações sobre a tática garfo ou ataque duplo, o rei em E8 e o cavalo em E4. As brancas capturarão o próximo movimento do cavaleiro indefeso. Símbolo de Copperig, Cheskid com página 5 de 12. Lição 6. Antes de fazer um movimento, procure as capturas do seu oponente. DD7 completaria o desenvolvimento e conectaria as torres. Boa jogada? Como diz a legenda do diagrama, o lance DD7 para as pretas parece muito lógico. Na verdade, esta é uma posição comumente alcançada a partir de uma variação de abertura de linha principal. Muitos jogadores moveram QD7 rapidamente para concluir o desenvolvimento, conectar as torres e se preparar para o meio-jogo. Devemos considerar todas as capturas de nosso oponente antes de fazer uma jogada no xadrez. Mesmo que uma captura pareça um pouco estranha, é fundamental dedicar um tempo para considerar por que nosso oponente pode querer fazer essa captura. Depois de um DD7, as brancas podem jogar o surpreendente 2bxb6, seguido por 3f4, prendendo o cavalo em E5, ganhando uma peça e obtendo uma enorme vantagem material. Antes de fazer um movimento, procure o oponente. A rainha ataca. 1-0 Fischer Chocron Mar del Plata 1959. Neste famoso jogo do ex-campeão mundial americano Bobby Fischer, as pretas jogaram o lance 39dc8. Fixando, consulte a lição 10 para obter informações sobre táticas de imobilizar a torre E6 para a dama branca desprotegida em G4 e, aparentemente, recuperando a torre em E6 após ela capturar um cavalo preto. No entanto, Chocron havia ignorado o movimento de resposta do jovem Fischer. Um ataque assassino da rainha. As brancas responderam com 40 BD7, desprendendo a torre e atacando a dama preta. Depois de 40 DXD7 e 41 TXG6, a dama em G4 captura a indefesa dama preta em D7. As pretas deveriam ter considerado cada ataque da dama. Seu oponente não tem cheques, capturas ou ataques de rainha. Qual é o plano dele? As brancas devem jogar um TC7. Procure pontos fracos. O que pensar se não houver bons cheques, capturas ou ataques de dama para o seu oponente? Embora existam muitas maneiras de melhorar sua própria posição, a melhor coisa a se pensar em relação às ameaças de seu oponente é quais pontos fracos você possui. Antes de decidir se deve ou não simplesmente trocar damas e ir para um final de jogo à frente de 2 peões ou jogar um TC7, o branco deve tentar estabelecer qual é a sua maior fraqueza. Um TC7 perde na hora para um TC5, um enorme contra-ataque que expõe a fraca fileira de trás do branco.
C2TXD C7TC1, C2DXC 5DD1, e C2TXC 5DXB 7 ganhando a dama e a partida para as pretas. Símbolo de Copyright, Xkid com página 6 de 12. Lição 6 Fases de um jogo, planejamento e seu oponente. Guia do instrutor. Ao ensinar a introdução aos diferentes estágios de um jogo de xadrez, parte 1, a coisa mais importante para o aluno entender é simplesmente que existem 3 estágios diferentes e que o plano geral mudará ao longo do jogo. Os detalhes críticos e as estratégias desses diferentes estágios são divididos e recebem mais atenção em lições posteriores. Recomendamos que você consulte estas lições quando precisar de orientação ou explicação adicional sobre um determinado tópico ou ideia. Veja as lições 7 e 8 para saber mais sobre a abertura. Lições 9 a 12, bem como 17 a 20, para saber mais sobre o meio-jogo. E lições de 13 a 16 para saber mais sobre o endgame. Recomendamos usar as várias planilhas incluídas com a lição para praticar durante o processo de instrução das partes 2 e 3. Compreender e então reconhecer cada cheque, captura e ataque da dama fica muito mais fácil com exercícios práticos. As posições são projetadas para serem simples e fazer as perguntas óbvias e devem facilitar o desafio de aprendizado de todos os alunos. Notas práticas e conselhos, lição 6. Fazer uma pausa na instrução para permitir jogos práticos ajudará a manter o foco de seu aluno. Durante o estudo da lição 6, partes 2 e 3, peça ao aluno que diga a você ou uns aos outros em turmas grandes, em voz alta sempre que houver um possível cheque, captura ou ataque da dama no tabuleiro. Nas aulas individuais, faça com que o aluno também diga a você quando o oponente fizer um cheque, captura ou ataque da rainha. Uma vez que o reconhecimento de cada verificação, captura e ataque da rainha não é mais um problema, como o aluno deve explicar se cada verificação, captura ou ataque da rainha em particular é bom ou não, e por quê. Símbolo de Copyright, Xkid com página 7 de 12. Lição 6. Cheques e capturas. Branco para jogar. O rei preto pode ser colocado em xeque? Circule sim ou não. Se sim, circule todas as peças que podem atacar o rei preto, colocando-o em xeque. Circule a resposta correta. Sim, o branco tem xeque. Não, circule a resposta correta. Sim, o branco tem xeque. Não, circule a resposta correta. Sim, o branco tem xeque. Não, circule a resposta correta. Sim, o branco tem xeque. Não, símbolo de Copyright, Xkid com página 8 de 12. Lição 6. Cheques e capturas. Branco para jogar. O branco pode capturar alguma das peças pretas? Circule sim ou não. Se sim, circule todas as peças que podem ser capturadas. Circule a peça branca que pode fazer sua captura favorita. Circule a resposta correta. Sim, o branco tem uma captura? Não. Circule a resposta correta. Sim, o branco tem uma captura? Não. Circule a resposta correta. Sim, o branco tem uma captura? Não. Circule a resposta correta. Sim, o branco tem uma captura? Não. Símbolo de Copyright, Xkid com página 9 de 12. Lição 6. Ataque à rainha. Branco para jogar. As pretas podem atacar a dama branca em um movimento em cada um dos seguintes diagramas? Circule sim ou não. Se sim, circule todas as peças que podem atacar a dama branca. Circule a resposta correta. Sim, as pretas podem atacar a dama branca? Não. Circule a resposta correta. Sim, as pretas podem atacar a dama branca? Não. Circule a resposta correta. Sim, as pretas podem atacar a dama branca? Não. Circule a resposta correta. Sim, as pretas podem atacar a dama branca? Não. Símbolo de Copyright, Xkid com página 10 de 12. Lição 6. Por que eles foram para lá? Nos diagramas a seguir, seu oponente, preto, acaba de fazer uma jogada. Por que ela foi para lá? Existe uma ameaça de cheque, captura ou que em ataque. Circule sim ou não. Circule a resposta correta. Sim, as pretas jogaram um NCD8. Por quê? Não. Circule a resposta correta. Sim, as pretas jogaram um DC8. Por quê? Não. Circule a resposta correta. Sim, as pretas jogaram um BG1. Por quê? Não.
Circule a resposta correta. Sim, as pretas jogaram um DC6, por quê? Não. Símbolo de Copperig, Cheskid com página 11 de 12. Lição 6 cheques, capturas, dama ataques e seu oponente. Palavra-chave. Folha de trabalho página 1, cheques. Diagrama 1, sim. Circulado. Dama C4, torre D1, cavalo I5 e bispo F2 diagrama 2, sim. Circulado. Dama D3 e torre E1. Diagrama 3, não. Diagrama 4, sim. Circulado. Cavalo B4. Folha de trabalho página 2, capturas. Diagrama 1, sim. Circulado. Cavalo B6, peões B5 e D6. Melhor. 1BXB6 diagrama 2, não. Diagrama 3, sim. Circulado. Bispo B7, peões F7, G6 e H7. Melhor. 1TXB7 diagrama 4, sim. Circulado. Torre 8, peões F7 e H7. Melhor. 1XC8. Ficha de trabalho página 3, ataques da rainha. Diagrama 1, sim. Circulado. Torres D6 e F8, bispo D7, cavalo A6, peão F7. Diagrama 2, sim. Circulado. Bispo F8, peões H7 e F7 diagrama 3, não diagrama 4, sim. Circulado. Dama B6 e torre D8. Ficha de trabalho página 4, por que é que o meu adversário se mudou para lá? Diagrama 1, sim. Diagrama 2, não. Diagrama 3, sim. Diagrama 4, sim. Símbolo de Copperig, Cheskid com página 12 de 12.